Numa motricidade. O que acontece para eu fazer a base frontal? O que acontece na parte motora? Eu preciso primeiro provocar um desequilíbrio. Provoquei. Agora eu faço o quê? Transfiro o peso e a primeira coisa que acontece é o quê? É a dobra do meu joelho. Essa dobra do meu joelho já é uma parte motora. Para quê? Para depois eu esticar o meu joelho. E aí sim eu faço o desequilíbrio. Então tem muita coisinha que você pode fazer, e aí é óbvio que se você for chegar para eles e falar isso, vai ser uma aula chata, vai ficar muito técnico. Aí você tem que trazer isso aí dentro da ludicidade, das brincadeiras. Sérgio, o que eu faço lá também é que assim, eu vejo que às vezes o jeito de falar para um funciona, mas esse mesmo jeito não funciona para o outro. Então, às vezes, na hora de explicar, para um do jeito que você falou entendeu, o outro você vai ter que mudar o jeito de explicar para poder ele entender. Então, não fica uma coisa... não tem como ser usado das mesmas palavras com todos, no mesmo jeito de explicar. A gente tem que ter de saber como explicar para cada um. Um vai entender de um jeito, outro vai entender de outro. Exatamente. Né? Isso são seus alunos sinestésicos, visual e auditivo. Às vezes, você mostrando para um aluno auditivo, ele não vai entender. Ele vai olhar e não vai entender, porque a percepção maior dele é ouvindo. Então, você vai fazer assim, você vai pegar e colocar o seu corpo um pouquinho mais para frente. Ele vai escutar exatamente isso. O Lucas pode falar, às vezes teve um dia que eu dei uma aula de Zuc lá na esportiva e a metade da sala não conseguiu fazer o movimento. Aí eu falei, cara, é verdade. Então a minha aula, o método que eu usei para aquela aula não foi bom. Aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa, fiquei pensando o que eu vou fazer, aí ficava que nem um besta lá, fazendo passo para trás, passo para frente, para deixar mais fácil para o aluno conseguir entender. Aí, quando eu cheguei na quinta-feira, eu executei aquela estratégia. E aí, o que aconteceu, Lucas? Aí foi. Todo mundo fez. É óbvio que vai ter 3, 5 ali que não vão conseguir. Mas se você atingir mais de 80% dos alunos, acabou. Se você deu a aula, você está com 10 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas fizeram e 2 não fizeram, o seu objetivo está atendido. Aí você vai ter que trabalhar em cima daquelas 2 pessoas, 3, que realmente têm um pouco mais de dificuldade. E óbvio que a mesma estratégia... Entra a particularidade de cada um. Exatamente. Aí é o que você falou, não vai funcionar para aquela. Aí você analisa, mensura e vê o que dá para fazer para aquela pessoa. E detalhe, isso aí você vai começando a ter feeling. Quando você deu aí lá na outra turma, você viu a pessoa com a mesma dificuldade, você fala, lá, é a mesma coisa. Então aí isso se chama experiência. Você não vai precisar passar por todo esse processo de novo. Você vai chegar, vai ver, falar, essa pessoa vai ter dificuldade, eu vou utilizar aquela estratégia. Ou seja, você vai ganhar um tempo aí absurdo. Que são o mensurar as suas aulas. E para você ter isso, é só com o seu plano de aula. Se você não tiver um plano de aula que você vai executar exatamente igual, você vai se perder. Porque depois você não sabe se foi naquela aula, se foi na outra aula, onde que foi que aquele movimento deu certo e não deu certo. Aí você vai ficar fazendo por tentativa e erro.